Shandi Javana Sihama Vaishnava Taktashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Shri Chaitanya Charitamrita de Lila 5, as glórias do Senhor Nityananda Balarama, verso 231. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Tam Hasavalabhya Hoya Prabhura Vachana Sei Sutra Eitara Kaila Vivarana. O Senhor Nityananda disse: em Vrindavana todas as coisas são possíveis. Acabo de explicar aqui sua breve afirmação pormenorizadamente. Se sabapainu ami Vrindavane aya Se savalabhyae prabhura kripaya. Consegui tudo isso vindo a Vrindavana, e isso foi possível pela misericórdia do Senhor Nityananda. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Todos os habitantes de Vrindavana são Vaishnavas. Eles são inteiramente auspiciosos, pois, de alguma forma, sempre cantam o santo nome de Krishna. Apesar de alguns deles não seguirem estritamente as regras e regulações do serviço devocional, em geral, eles são devotos de Krishna e cantam o seu nome direta ou indiretamente, intencionalmente ou não. Mesmo ao passarem pelas ruas, eles têm a fortuna de trocar saudações dizendo o nome de Radha ou Krishna. Assim, direta ou indiretamente, eles são auspiciosos. A atual cidade de Vrindavana foi estabelecida pelos Gaudiya Vaishnavas, desde que os 6 Goswamis foram lá e dirigiram a construção de seus diferentes templos. De todos os templos em Vrindavana, 90% deles pertencem à seita Gaudiya Vaishnava, ou seja, os seguidores dos ensinamentos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda. E 7 templos são muito famosos. Os habitantes de Vrindavana não conhecem nada senão a adoração a Radha e Krishna. Recentemente, alguns inescrupulosos pseudo-sacerdotes conhecidos como Goswamis de casta introduziram a adoração a semideuses privadamente. Porém, nenhum Vaishnava estrito e genuíno participa disso. Aqueles que levam a sério o método Vaishnava de atividades devocionais não tomam parte em semelhante adoração a semideuses. Os Gaudiya Vaishnavas jamais distinguem entre Radha Krishna e o Senhor Chaitanya. Eles dizem que, como o Senhor Chaitanya é a forma combinada de Radha Krishna, ele não é diferente de Radha e Krishna. Porém, certos indivíduos desencaminhados procuram provar que são muito elevados, dizendo que gostam de cantar o santo nome do Senhor Gaura, ao invés de os nomes de Radha e Krishna. Assim, eles intencionalmente distinguem entre o Senhor Chaitanya e Radha Krishna. Segundo eles, o sistema de Nadia Nagari, recentemente inventado por eles, com seus cérebros férteis, é a adoração a Gaura, o Senhor Chaitanya, mas eles não gostam de adorar a Radha e Krishna. Eles defendem o seguinte argumento: uma vez que o próprio Senhor Chaitanya apareceu como a combinação de Radha e Krishna, não há necessidade de adorar a Radha e Krishna.
Semelhante diferenciação feita por pretensos devotos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, os devotos puros consideram-na disruptiva. Qualquer pessoa que diferencie entre Radha, Krishna e Gauranga deve ser considerada como um brinquedo nas mãos da energia ilusória Maya. Há outros que são contra a adoração a Chaitanya Mahaprabhu, julgando-o mundano. Porém, qualquer seita que diferencie entre o Senhor Chaitanya Mahaprabhu e Radha Krishna, seja por adorar Radha Krishna como distintos do Senhor Chaitanya, seja por adorar o Senhor Chaitanya, mas não a Radha Krishna, enquadra-se no grupo dos Prakrita Sahajas. Srila Krishna Das Kaviraja Goswami, o autor do Shri Chaitanya Charitamrita, prediz nos versos 225 e 226 que, no futuro, aqueles que inventam métodos imaginários de adoração gradualmente abandonarão a adoração a Radha Krishna e, apesar de se chamarem devotos do Sr. Chaitanya, eles também abandonarão a adoração a Shri Chaitanya Mahaprabhu e cairão em atividades materiais. Para os verdadeiros adoradores do Sr. Chaitanya, a meta última da vida é adorar a Shri Shri Radha e Krishna. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 11, verso 32, as 4 classes sociais da sociedade. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vritya Swabhava Kritaya. Vritya Swabhava Kritaya. Vatmanaha Swakarma Krit. Vatmanaha Swakarma Krit. Hitva Swabhavajam Karma. Hitva Swabhavajam Karma. Shanair Nigunatammiya. Sanair Nigunatammiya. Vritya Swabhava Kritaya. Vritya Swabhava Kritaya. Vartamana Swakarma Krit. Vatmana Swakarma Krit. Hitva Swabhavajam Karma. Hitva Swabhavajam Karma. Shanaim Nirgunatam Iyam. Shanair Nigunatammiya. Vritya Swabhava Kritaya. Vardhamana Swakarma Krit. Hitva Swabhavajam Karma. Shanair Nigunatammiya. Tradução, vamos repetir, por favor. Se a pessoa atua Se a pessoa atua
em sua ocupação, de acordo com sua posição, nos modos da natureza, e gradualmente, deixa essas atividades, ela alcança a fase de Nishkama. Se a pessoa atua em sua, repetindo, se a pessoa atua em sua ocupação de acordo com sua posição, nos modos da natureza, e gradualmente deixa essas atividades, ela alcança a fase de Nishkama. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Se alguém pouco a pouco abandona a sua tradição e deveres hereditários e, assumindo sua posição natural, tenta servir a Suprema Personalidade de Deus, ele gradualmente torna-se capaz de livrar-se dessas atividades e então alcança a fase de Nishkama, em que se livra dos desejos materiais. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim sarasvati vyasam tato jayamudiraye. Shri Chaitanya manobhistam vistabhidham jena bhutale swayam rupakadatmahyam dadati swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Rupesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshuru Militandjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vritya Swabhava Kritaya Vardhamanaha Swakarma Krit Hitva Swabhava Jankarma Shanai Nirgunatam Iyat. Aqui nós estamos ouvindo essa conclusão importantíssima, né? Primeiro que ninguém deve pensar que tornar-se livre de desejos materiais é impossível para uns, possível para outros, e achar que que possa existir algum pré-requisito para isso. Shri Chaitanya Mahaprabhu enfatizava que nós temos que buscar essa ocupação adequada para a alma, ocupação eterna da alma, o serviço devocional, sem considerar nenhum pré-requisito, mas sempre baseado no que o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, estipula. Então o Bhagavatam, logo ali no comecinho do Srimad Bhagavatam, divindade, serviço divino, 1, 2, 6, Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 6, tem esse famoso verso que é o Samai Punsam Parudharmu Yato Bhaktira Doksaji Aitukia Apratihata Dhyadhyatmat Suprasidati. Um verso que vai direto ao assunto. Ele fala que todo mundo
pode alcançar a ocupação mais elevada? Todo mundo agindo de acordo com sua natureza, não contrariando o seu Dharma. Como está sendo falado aqui, ó. A pessoa atua em sua ocupação de acordo com sua posição nos modos da natureza. Todo mundo. Então, uns agem mais em ignorância, outros mais em paixão, outros mais em bondade. E mais ou menos isso é delineado por Shudra, Vaishya e Kshatriya e Brahmanas. Mais ou menos esses modos estão mesclados, pesando mais, por exemplo, a bondade para os Brahmanas, a paixão para os Kshatriyas, e paixão e ignorância para os Vaishyas, e ignorância para os Shudras. Isso é muito natural, isso é natural. Essa é a ocupação natural de qualquer um. Agora, esse sistema de organização para a sociedade foi criado por Krishna para o ser humano poder ter uma chance de alcançar a perfeição da vida humana, a perfeição como um ser humano. Então, as ocupações todas são boas. Mas, assim como é bom um ser humano se esforçar para se situar em bondade, ser um cidadão de bem, piedoso, educado, caridoso e religioso, assim como isso é material, mas é bom para o ser humano, da mesma maneira, esse é o pré-requisito útil para alguém entender que não se identificar com o corpo, não se identificar com os modos da natureza que ele se encontra, não se identificar com o nascimento, a família que agora ele vive, o país. Isso tudo vai ajudá-lo a cada vez restabelecer mais a sua consciência, que difere de tudo isso, a sua consciência pura, a consciência da alma pura. Ele se vê como alma. E não existe outra maneira de alguém sair da ilusão se não for a partir dessa compreensão. Não existe. Por isso que esse sistema foi dado por Krishna, Chaturvarnya Mahashistha, justamente para o homem se organizar e se estar bem nesse mundo material. Agora, o que fala esse verso do Bhagavatam? A suprema ocupação para toda a humanidade, a melhor ocupação para o ser humano, é aquela que leva ele concluir, ele entender que ele deve satisfazer Deus, adorar Deus. Além de todos os seus compromissos materiais de karma e dharma, além de todos os seus enredamentos materiais, que são naturais, porque cada um está numa modalidade situado, cada um está num nível de nascimento. Agora, não impede que o Shudra, o Vaishya, ou o Kshatriya, o que dizer do Brahmana, não impede que qualquer um consiga chegar nessa fase de perfeição que é o Sansiddhi Haritoshana. Entender que eu preciso me relacionar com Deus e dar prazer para Deus, satisfazer Deus. Porque tudo depende de Deus. Porque tudo pertence a Deus. Porque eu sou um servo eterno de Deus. Eu não sou esse corpo. Por isso que o Sr. Chaitanya falava que o serviço devocional ele não pode ser prestado assim, sem Shastra, sem base filosófica. Tem que ser prestado baseado no Bhagavad Gita, por exemplo. O Sr. Chaitanya falou no Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam. Então, estou acabando de falar um verso do começo do Srimad Bhagavatam que corrobora isso, que a suprema ocupação para toda a humanidade é aquela que leva o homem a compreender que ele deve satisfazer o Senhor transcendental, Adoksaji. Adoksaja.
E que para essa ocupação surtir efeito, dar resultado mesmo, ela tem que ser Haituki Apratihata, ininterrupta e sem motivação nenhuma, a não ser o desejo sincero de acertar, porque entendeu isso. Ao se fazer isso, Haituki Apratihata Jajat Matsu Prasidati, a alma se sente satisfeita como ser humano, se sente feliz, satisfeita. Então, o Bhagavad Gita, ele trata de 5 verdades, 4 verdades eternas e uma temporária. E só essa ocupação erradica essa verdade temporária, que é o karma. Só esse entendimento e essa ocupação erradica o karma, que é a única verdade que tem que ser erradicada, porque ela não é eterna. Ela não é eterna. Ela é temporária, é uma questão de condicionamento agora, que alguém está numa determinada situação e outrem está numa outra determinada situação nesse mundo, por karma. Karma, ação e reação de atividades executadas pela alma que agora está no corpo humano. Então a primeira verdade eterna é Deus, Ishvara, o controlador supremo. A segunda verdade eterna é a alma, que também é eterna igual a Deus, também é plena de conhecimento igual a Deus, também é Anandamaya Vyasa, feliz por natureza, mas agora está sofrendo porque desfruta de felicidade material temporária. Então ela tem que entender que isso é imutável. Deus é eterno. E é o controlador e proprietário de tudo que existe. Eu sou igual a Deus no quesito essencial, espiritual, mas sou infinitesimal perante Deus. Portanto, sou muito diferente na questão do poder, da força. Mas também sou eterno. Também tenho conhecimento, tenho que resgatar ele. E também sou feliz por natureza. Sati, eterno, Tite, pleno de conhecimento, e Ananda, pleno de bem-aventurança. Então essas duas verdades são eternas. A existência de Deus, a alma suprema, Krishna, e a existência da alma, a Diva, Tattva. Então são duas verdades, Vishnu Tattva, Krishna, e Atma Tattva, a alma, Diva Tattva, eternas. Então são duas verdades eternas, que o Bhagavad Gita trata só disso. E depois a outra verdade que é eterna é o tempo. O tempo também é eterno. O tempo é o fator eterno dentro dessa existência temporária, é Krishna. E a natureza material também, acabei de falar, Prakriti, então é Kala e Prakriti. O tempo e a natureza. Então a natureza material manifestada, acabei de falar temporária, ela é temporária, mas ela é eterna. Ela é eterna. Primeiro porque ela não para de se manifestar. Ela é vyakta e avyakta, ela é manifestada e manifesta. Mas não significa que quando ela se torne manifesta, ela deixou de existir. Não, quando ela é recolhida para dentro do corpo do Mahavishnu, que está deitado no oceano causal, Krishna, que é a causa dessa existência material, ela continua existindo essencialmente como Mahatattva. E assim, porque ele inalou, respirou tudo de novo, mas assim que ele exalar, deitado no seu sono místico, no oceano causal, tudo volta a se manifestar. E isso é eterno, porque é o sono místico de Krishna. Krishna não abandona o corpo, ele não para de viver, ele não morre. Se nem a alma morre, Deus vai morrer. Ele está dormindo, porque ele quer. E enquanto ele dorme, o sono místico, ele exala
E a manifestação cósmica material, que essencialmente é espiritual, passa pela fase de Pradana e se torna Prakriti palpável, visível, pelos olhos materiais, por corpos materiais, formados de elementos materiais grosseiros, basicamente. Bhumi, Apo, Nalava, Yokama, Nur, Budirevacha. Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e ego falso. Mas tudo isso é separado, tanto da energia espiritual, que é o mundo espiritual, tudo isso é separado do Espírito Supremo e também é separado do Espírito que habita o corpo, da alma. A alma está condicionada ali, mas ela não tem nada a ver com aquilo ali. Assim como o Krishna é a causa dessa existência material, mas ele não tem nada a ver com ela. Ele vive eternamente no mundo espiritual. E todos nós, originalmente, vivemos com ele no mundo espiritual. Por isso temos que voltar para lá. E uma vez que consigamos entender isso, passar todas as barreiras de condicionamento, os modos da natureza e as nossas atividades ordinárias por karma, por dharma, voltamos para a nossa posição constitucional eterna como servos eternos de Krishna no relacionamento espiritual, no mundo espiritual. E Krishna fala que quando isso acontece, quando alguém chega a essa perfeição e volta para o mundo espiritual, nunca mais tem que nascer nesse universo cósmico material temporário miserável. Namupetya Punarjama do Kalayama Shashvatam Napnuvant Mahatmana Sansiddhi Haritoshana. Krishna falou para Arjuna. Depois de alcançar a perfeição, depois de voltar a se unir comigo através de tal devoção, entrega a mim, compreensão de que é servo eterno meu e execução de serviço devocional espontâneo, amoroso a mim, essas grandes almas voltam para o mundo espiritual e nunca mais tem que voltar a nascer nesse mundo temporário e miserável. Então, a alma que está trilhando esse caminho, está trilhando o caminho das grandes almas, se tornando um Mahatma. Então, compreende, existe Deus que é eterno, existe eu, existem as almas que são eternas, existe o tempo que é eterno, e existe a natureza que é eterna, porque ela se manifesta e se torna de novo e manifesta, mas de novo ela vai se manifestar porque essencialmente ela é eterna. A Prakriti é o Mahatattva transformado e é eterno. Agora, o que é temporário aí dentro? O karma. Então, são 4 verdades eternas e a 5ª verdade temporária, que é a ocupação da alma devido às suas atividades de vidas passadas. Em ignorância, paixão e bondade. Devido a essas atividades, ela está agora ou sofrendo, ou em condições muito degradadas, até fora do corpo humano, por se associar com Tamaguna, com ordem da ignorância. E agora que ela é ser humano, se ela não tiver cuidado com isso, ela pode voltar a perder o corpo humano. São as atividades das almas atreladas à paixão, Rajaguna. É todo mundo que não terminou de fazer os planos em vida passada e agora tem que terminar agora, porque Krishna satisfaz o desejo, está terminando agora. Fatalmente não vai terminar. Tocado por paixão, está planejando mais, porque isso é mente descontrolada, modo da paixão, vai ter que voltar na próxima vida para continuar. Então fica preso nesse mesmo envolvimento material aí, de sociedade, amizade e amor mundanos. Principalmente o relacionamento familiar, por causa do apego. Essa é a paixão. Então esses planos inacabados são paixão e fazem com que tenhamos que voltar a nascer aqui. Então, a maneira de acabar com o karma é se livrar de ignorância e paixão. E até da bondade. Porque só ser piedoso, só ser bonzinho, faz com que tenhamos que nascer aqui para desfrutar do bem que fizemos, da caridade que executamos, porque essa é a lei. Krishna fala que existem dádivas para quem é piedoso, nascer muito rico, numa família muito educada, aristocrática,
ou quem sabe uma família de brahmanas. Ser aqui nesse mundo muito belo. São dádivas por atividade no modo de sattva-guna, na modalidade da bondade. E se isso for feito, e só isso mesmo, e muito bem feito, se nasce com essas dádivas ou até nos planetas celestiais, quer inferiores, quer intermediários ou até superiores. E se alguém for muito piedoso mesmo, pode até nascer como um criador, como um Brahma. Mas está enredado, é aprisionamento, não saiu do samsara, da roda do samsara, do ciclo de nascimento e morte, da prisão material. Então, o Bhagavad Gita todo foi falado só para explicar isso, que nós temos que nos desvencilharmos, ou nos desvencilhar dessas relações com ignorância, paixão e bondade, para podermos ficar livres de ter que nascer aqui, ou para sofrer, ou para desfrutar. Porque esse é o enredamento. E essa é a atividade que deve ser erradicada, porque é a única verdade que é temporária. Vai depender da alma. Ela continua com ela ou ela põe fim, né, nessa atividade temporária. Porque ela é eterna. Deus é eterno. O tempo é eterno e a manifestação cósmica material repetidamente se manifesta e se torna imanifesta, e ela é eterna por isso. E ele tem que sair desse enredamento para voltar para o mundo absoluto, onde tudo realmente é perene, pleno de eternidade, de conhecimento. Lá não existe ignorância no mundo espiritual. E bem-aventurança. Então, isso é o Bhagavad Gita. Por isso que o Sr. Chaitanya fala, não importa o nível de nascimento de ninguém, Kiba Vipra, Kiba Nyasa, Shudra, Kenenaya. Yei Krishna Tattva Veda, Sei Gruhaya. Mesmo que alguém não tenha, se alguém nasce como um Brahmana, erudito, dentro de uma família aristocrática, erudita, de Brahmanas, se alguém toma a ordem renunciada da vida, se torna renunciante, se alguém é um ser humano de quarta classe, um Shudra, nada disso vai pesar. Portanto, se alguém é um Brahmana, se é um Kshatriya, se é um Vaishya, se é um Shudra, nada disso vai pesar. O que vai pesar vai ser a compreensão dele de que, se a pessoa atua em sua ocupação de acordo com sua posição nos modos da natureza, então já falei, não importa se é Shudra, se é Vaishya, se é Brahmana, ou se é Kshatriya, ou se é Brahmana, e gradualmente deixa essas atividades, gradualmente vai se desvencilhando delas, aí que está. Ela alcança a fase Nishkama. Ela alcança a fase de não ter desejo. Não tem mais desejo. Porque a causa do aprisionamento é o desejo. A causa do karma é o desejo. Parou de desejar, para o karma. Parou de agir para si mesmo. Agiu para Adoksaji, o Senhor Supremo. Essa ação não tem reação. Essa ação é a karma. E isso é chamado de o serviço devocional. Esse é o serviço devocional. Aniyabhilashita Shunyang Yanakava Dhyanavritam Anukulyena Krishnanushilanam Bhaktirutama. Essa atividade é chamada de Bhaktirutama, serviço devocional puro. Então, Prabhupada está explicando aqui no significado. Se alguém pouco a pouco abandona esses apegos, né? Sua tradição familiar, seus deveres hereditários, não se identifica mais com nada disso e vai abandonando, e vai se fixando em satisfazer o Senhor transcendental, com serviço devocional, vai se ocupando em Bhakti Yoga, em serviço devocional, ele gradualmente torna-se capaz de se livrar dessas atividades.
que estão atreladas à karma. Ela para o karma. E então alcança a fase nishkama, sem desejo. Então o Senhor Chaitanya falou, toda alma quando se aproxima dele, toda alma quando se aproxima de Krishna, ela tem desejos. Se ela não tivesse desejos, ela não estaria aqui no mundo material. Só as sentidas que estão aqui, mas sem desejos. Qualquer alma que não é alma liberada, eternamente liberada, está aqui porque tem desejo. Desejos onde pesam mais a ignorância, a paixão ou a bondade, mas são desejos. Então como que ela vai se tornar sem desejo? Nishkama. Executando atividades que não são para a satisfação dos seus desejos, mas a satisfação dos desejos do Senhor Supremo, o Senhor Transcendental. E qual é o desejo do Senhor Supremo, o Senhor Transcendental? Que todas as almas saiam da ilusão. Então ele deve se ocupar em serviço devocional como um pregador e mostrar a verdade para todo mundo. Com Samekanta Tashaya, o Bhagavatam fala que essa é a atividade piedosa transcendental, a mais elevada que existe. Dá a verdade para todo mundo. Mostrar o caminho da verdade, o caminho da perfeição. E o caminho da perfeição é esse. Evam, Prasana, Manasso, Bhagavat, Bhakti Yogata. Bhagavat Tattva Vigyana, Tasanga Sajayati. Se tornar completamente livre de qualquer envolvimento com a natureza material, mesmo estando aqui dentro. Fazendo o quê? Executando o serviço devocional. Bhakti Yoga Madhuksaji. Serviço ao Senhor Transcendental. Porque esse serviço purifica os nossos sentidos, vivifica os sentidos, espiritualiza eles e dá compreensão científica de Deus. Bhagavat Tattva Vigyana. Não é compreensão simplesmente sentimentaloide de Deus, sentimentalista. Não é. Não é. E muito menos é compreensão dos Shastras, da filosofia, da escritura perfeita que são os Vedas, de maneira seca, especulada. Não. Compreensão com sentimento, com religiosidade, com entendimento, com relacionamento com Deus nessa compreensão. Relacionamento da pessoa suprema. Quando isso acontece, tal devoto que era Sakama, que se aproximou de Krishna com algum desejo, como Krishna fala, as 4 tipos de pessoas piedosas, os 4 devotos que se rendem a ele. O que está aflito, o que quer satisfazer a curiosidade, o que tem dificuldade financeira e o que mais elevado, que é o que busca conhecimento. Krishna fala que esses daí são os meus devotos. E dentre eles, o mais elevado é aquele que se abriga em Krishna porque ele quer entender as coisas, ele quer conhecimento. Chaturvidha Bhajantiman Jana Sukritino Arjuna Artha Jigyasu Artha Arti Brahma Gyanancha Bharata Shalaha. O descendente de Bharata, 4 tipos de pessoas piedosas se rendem a mim. Os que estão aflitos, Artha. Os que são curiosos, Jigyasu. Os que estão em dificuldade financeira para sobreviver, Artha. E os que querem conhecimento da verdade absoluta, Jnana. Então, todos que se abrigam são Sakama. Porque até querer conhecimento também é desejo. Material ainda. Assim que alguém compreende que o conhecimento, na verdade é desnecessário. Conhecimento significa concluir que alguém se renda a Krishna. Se esse conhecimento não for capaz de fazer com que alguém se renda a Krishna, esse conhecimento também não teve valor nenhum, ele é desnecessário. Ele é desnecessário.
Então, todos são sakamas, mas ao se purificarem, por se renderem a Krishna e servirem Krishna honestamente, pela força do serviço devocional, não contaminado nem por atividades piedosas, nem por conhecimento, jnana, nem por desejos de poder místico, se executa bhakti pura. Isso é a Niyabhilasha Tashunyam Jnana Karma Jnanavritam. Essa ocupação é a nukulyena Krishnanu. É não contaminada, não tem interesse nenhum nela, a não ser o interesse de acertar. Shilanam Bhakti Rutama. E quando alguém serve assim, está se tornando cada vez mais nishkama, sem desejo. Sem desejo. Nishkama sakamo bhavati jamam smritva. Mas tal pessoa vai desenvolver um desejo muito intenso de servir Krishna, de satisfazer Krishna. Nessa altura ele está completamente Muktasanga Sajayate, livre de qualquer laço com energia material, mundo material, as modalidades materiais, atividades materiais. Está só satisfazendo os sentidos do Senhor dos sentidos. Está só satisfazendo o Senhor transcendental. Nessa altura ele se tornou nishkama, sem desejos. Essa é a plataforma mais elevada. Essa é a plataforma que a alma desfruta dela eternamente no mundo espiritual, vive ela. Por isso que nós temos que ouvir os acharyas, ouvir o Bhagavatam, ouvir o Bhagavad Gita, entender por que Krishna falou o Bhagavad Gita, que foi para isso, para acabar com essa verdade temporária aí, que é o karma. Só para isso. Quando alguém se torna mesmo um devoto de Krishna e só serve Krishna, aí ele é sem desejo. O desejo de servir Krishna não é considerado desejo. É transcendental, é desejo puro. E quando se chega nesse nível aí é uma pessoa sem desejo. Uma pessoa sem desejo assim, ela não tem mais perturbação nenhuma, ela é completamente pacífica, ela vive em paz. Só ela é. Nem o Bhuktikami alcança paz, nem o Bhuktikami alcança paz, nem o Siddhikami alcança paz. Nem o Yogi, nem o Jnani, nem o Karmi. Só o devoto. Krishna Bhakta Nishkama. Ataiva Shanta. Só o devoto, porque não tem desejo, no seu desejo de acertar, de satisfazer Krishna, conquista a paz. Todos os outros, Bhukti, Mukti, Siddhikama, Shakarya Shanta, não conseguem conquistar a paz. E sem paz ninguém consegue entender nada. Quanto mais entender Vedaishya Sarvairaham, Eva Vedyal, que tem que ser entendido a verdade absoluta. Jamais. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jai.